O que é a multiforme sabedoria de Deus? E a multiforme graça de Deus? A relação dos dons espirituais com o fruto do Espírito. As principais questões tratadas ao longo do segundo trimestre de 2021 das lições bíblicas adultos sobre o tema de dons espirituais e dons ministeriais. Isso você vai aprender hoje nesta aula de encerramento do Escola Biblicast desse trimestre. Acompanhe comigo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para estudarmos a última lição bíblica desse segundo trimestre de 2021, das lições bíblicas adultos da CPAD, que tem como grande tema dons espirituais e ministeriais, que foi ministrada e escrita pelo pastor Linaldo Renovato de Lima. Aproveitamos muitos conteúdos interessantes e vou abordar aqui com vocês os principais elementos desse trimestre e, obviamente, a temática específica que é sobre a multiforme sabedoria de Deus e também a multiforme graça de Deus. Então, estamos fazendo esse fechamento aqui e já nos preparando para o próximo trimestre. Inclusive, fica a informação para você que está chegando aqui no canal. Tem a entrevista que fiz com o pastor Clayton Pomerim, que é o comentarista do próximo trimestre da lição bíblica adulto da CPAD. O link para o vídeo consta na descrição deste vídeo. Portanto, após assistir essa aula, já recomendo fortemente que prepare-se para o próximo trimestre e comece tendo esse acesso a esse bate-papo que tive com ele, tá certo? Lembrando que o Escola Biblicast possui várias formas de atuação, inclusive dentro de um canal exclusivo no Telegram. Lá para você ter acesso não apenas aos slides, mas conteúdos adicionais. E que todo sábado, às 21 horas, temos o nosso chat de voz em que você pode fazer sua pergunta para participar ao vivo conosco. Portanto, muitas possibilidades de acesso a conteúdos interessantes, aprendizado relevante e, portanto, convido você para que possa aproveitar todo este conteúdo. E lembrando que esse slide, o link vai constar na descrição também deste vídeo. Vamos para a nossa aula. Nesta lição 13, em que tratamos sobre a multiforme sabedoria de Deus, convido você para que, antes de entrarmos na lição específica desta aula, quero convidar você, se você tem alguma dúvida, alguma questão interessante, inclusive você quer aprender um pouco mais, teremos a participação no chat de voz, no Telegram, este sábado às 21 horas, com o pastor Paulo Júnior, que é o pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Montes Claros, Minas Gerais. Portanto, fica o convite e iremos sim tratar de questões muito interessantes e fazer um grande fechamento desse trimestre. Portanto, você é nosso convidado especial. Continuando aqui sobre a nossa lição bíblica em específico, temos aqui no nosso texto áudio o seguinte texto de referência em Efésios, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A verdade prática diz assim: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Portanto, se eu quero enxergar essa multiforme sabedoria de Deus, ela só vai ser perceptível, visível, através da atuação de quem? Da igreja. E quem é a igreja? Eu e você. Portanto, é imprescindível que possamos compreender um pouco mais sobre esta temática hoje. A leitura diária são uma série de textos que eu julgo muito importantes, a leitura de todos eles. Portanto, aproveite e desfrute desse conteúdo para que você possa ter uma maior base e melhor profundidade, inclusive, para expor a lição bíblica. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 3, do versículo 8 ao 10, e em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao 10. Esses dois textos em específico vamos tratar aqui de forma detalhada ao longo dessa nossa lição bíblica. Portanto, os termos-chave da nossa lição constam nesses versículos apresentados na leitura bíblica oficial de nossa lição. Quanto aos objetivos, temos como objetivo geral mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina. Quanto a objetivos específicos, temos os seguintes: explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais, elencar as qualidades dos bons dispenseiros dos ministérios divinos e, por último, correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. Portanto, vai ser um fechamento muito interessante para que possamos aqui crescer na graça e no conhecimento.
Começando já aqui uma explanação, uma explicação com base em Efésios capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Iremos fazer aqui essa leitura alternada com a explicação, para que facilite o seu entendimento e, obviamente, algum insight para a sua aula de escola dominical. Diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha que interessante. O apóstolo Paulo menciona que essas riquezas são incompreensíveis. Não é incompreensível em sua totalidade, lógico, até porque senão não seria nem sequer de alguma forma compreendida pelos receptores da mensagem do Evangelho. Mas é mostrando a dimensão, a importância, a magnitude da mensagem, de tão sublime que ela é, e que o próprio apóstolo Paulo se enquadrava como o mínimo de todos os santos. E sabendo que estamos falando de Paulo, ele não se considerava superior aos demais irmãos. Ele se colocava como o menor deles, na posição de servo. E aqui já começamos a identificar uma qualidade que deve permear a vida de todo crente. A humildade, saber se colocar como servo para servir e não querer ser servido. Essa é uma característica que o apóstolo Paulo carrega e que é importante também considerarmos em nossas vidas. Olha o que diz o versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. É interessante apresentar que a evidência da exposição da conduta do cristão pela igreja, ou seja, cada um de nós, o corpo de Cristo, vai permitir que a sabedoria, as múltiplas formas de atuação da sabedoria divina sejam perceptíveis por todo o mundo, por todos os principados e potestades. E isso é interessante, pois a mensagem, a conduta do cristão vai transcender apenas um documento escrito ou referências teóricas, mas vai repercutir em aspectos práticos. E isso é uma manifestação dessa multiforme sabedoria de Deus. E é interessante notar que essa perspectiva dessa multiforme sabedoria de Deus é imprescindível compreendermos ela para que não possamos querer colocar o Evangelho em caixinhas. Algo que muito tem ocorrido nos últimos tempos. As pessoas tendem a ter uma visão ideológica, por qual partido for, por qual linha de raciocínio seja, e começa a associar o Evangelho a essas linhas ideológicas, essas linhas de raciocínio. E aí, o Evangelho, ao invés de ser um parâmetro para se avaliar as ideologias existentes, passa a ser avaliado pela ótica dessas ideologias, pela ótica destes pensamentos. E aí você pode colocar os mais diversos possíveis. Todos eles vão ser falhos, todos eles vão ser limitados, porque não consideram um elemento, inclusive, que estamos estudando hoje, que são as múltiplas formas de manifestação da sabedoria de Deus. E isso é imprescindível que você possa compreender, para que não venha colocar o Evangelho como se fosse uma espécie de enlatado, em que você consegue decifrar tudo e classificar tudo. De certa forma, estamos fazendo algum tipo de classificação, algum tipo de enquadramento, ao momento que começamos a tentar entender isso das Escrituras. Contudo, esse não é o meu objetivo principal. Eu tento entender a mensagem do Evangelho. É essa a ideia que também deve permear a sua vida. Lógico que classificações e alguns enquadramentos vão facilitar o nosso entendimento, mas não podemos engessar as coisas, colocar regras em que, na verdade, não deveriam existir regras. Classificar comportamentos quando, na verdade, nem o Evangelho classifica que comportamentos são esses, hierarquicamente e assim por diante. Trabalhar com aspectos de costumes e colocar isso como se fossem verdades absolutas do Evangelho. Temos que diferenciar essas coisas. Devemos considerar essa multiforme sabedoria de Deus em todos os aspectos, em
todos os ambientes. Em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao 10, tratamos aqui rapidamente sobre a multiforme graça de Deus. Perceba que a lição tem como título a multiforme sabedoria de Deus. Mas também no próprio texto base que nós temos, em 1 Pedro, trata-se o termo multiforme graça de Deus. Então há uma diferenciação nesse sentido. Mas é só para você não confundir e pensar que estamos tratando sempre do mesmo elemento. Aqui está se falando sobre esse favor divino de Deus para com o homem. Olha o que diz o versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Perceba que a conduta de você permanecer ciente, consciente de suas atitudes, sóbrio e também vigiar, uma conduta ativa. Não é uma conduta passiva de ficar parado e ficar ao esmo. Não, você vai ter uma conduta de ficar vigilante, de ficar atento aos sinais, de ficar atento aos comportamentos, inclusive, como é mencionado aqui, que já está próximo o fim dos tempos. Diz o versículo 8 o seguinte: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E é interessante que logo em seguida, por mais que deva-se orar, deva-se vigiar, deva-se considerar os elementos vindouros, eu tenho que pensar sempre tudo isso. Ter um temente e ardente amor uns para com os outros. Ou seja, não é uma perspectiva de um amor vazio, um amor que na verdade é da boca para fora. Tem que ser um amor prático, um amor que se doa pelo outro. O amor que o próprio Cristo deu como exemplo para mim e para você. Portanto, a servidão que olhamos agora há pouco sobre tratados que foram mencionados pelo próprio apóstolo Paulo, em que ele se coloca como mínimo dos santos, mas que ele estava servindo a igreja, comunicando o evangelho, comunicando a verdade nas suas maiores riquezas, até mesmo em alguns momentos incompreensíveis. Mas o apóstolo Paulo tinha esse trabalho. E isso também é uma evidência do quê? Da graça divina sobre o homem, sobre aquelas pessoas que estavam recebendo a mensagem. Era também um exemplo do apóstolo Paulo quanto ao amor, o amor próximo. Porque ele se absteve de várias possibilidades que ele talvez teria em sua vida, aproveitar o tempo de outras formas, mas abdicou disso para que comunicasse o evangelho, para que cumprisse o chamado dele. Portanto, isso também é mais um exemplo, mais uma questão que devemos considerar atentamente. O versículo 9 diz assim: sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações, ou seja, sem reclamações. Porque também não adianta eu dizer que estou fazendo algo pelo meu próximo, que estou amando o meu próximo, mas que na verdade, estou fazendo aquilo para que depois eu possa me arrepender, falar mal, reclamar, dizer olha como eu sou bom, olha como eu fiz isso, olha o quanto eu sofro. E faz aquilo não com a intenção correta. A intencionalidade não é adequada. Portanto, esse tipo de servidão, esse tipo de esforço é um esforço vão, é um esforço vazio, pois não tem a intencionalidade correta. Portanto, não basta apenas ter o aspecto teórico, não basta ter apenas o aspecto prático, mas esse aspecto prático tem que refletir o que consta em seu interior, a verdadeira intenção. Pois assim, a teoria e a prática honesta consigo mesmo, a prática honesta com outros, sem hipocrisia, sem fazer com a expectativa de ter algum retorno por trás disso. Então, isso é sim uma evidência dessa multiforme graça de Deus na vida da humanidade, na vida da igreja, na vida daquele crente, na vida daqueles que estão sendo tocados por este agir. Então, não só amor, mas é um amor prático, é um amor apresentando evidências. Olha o que diz o versículo 10 agora. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. E é interessante que é o dom como o recebeu, sem fazer firulas, sem fazer acréscimos, sem retirar. Quantos talvez percebem que podem manipular o dom de Deus ou disfarçar alguma manifestação
para que eventualmente possa ter uma maior notoriedade, para que possa ter uma maior influência, para que possa ser melhor percebido. E isso são problemas que ocorrem em alguns momentos. Mas eu tenho que divulgar, apresentar, colocar a serviço da igreja, da minha comunidade, aquilo que o Senhor me deu, como Ele deu. É essa a perspectiva. Versículo 10 ainda, a parte B. Como bons despeceiros da multiforme graça de Deus, ou administradores, ou até mesmo encarregados em outras traduções. Portanto, a pessoa tem que ser um administrador daquilo que Deus tem dado. É muito interessante que em algumas lições bíblicas tocamos na temática da mordomia cristã. E a mordomia cristã é aquela pessoa que não possui de fato aqueles bens, aqueles utensílios a qual ele está administrando, mas ele toma conta daquilo com um tremendo cuidado, com um tremendo respeito. Estou falando aqui do mordomo correto, um mordomo fiel. Não estou falando aqui de qualquer mordomo que está se usurpando, usufruindo de utensílios, equipamentos, espaço, tecnologia, ou o que for, que está do seu senhor à disposição para fins pessoais e fins próprios. Não, estamos falando daquilo que é disponível daquele seu senhor, mas que ele usa em prol do Senhor a qual ele está servindo. Por isso, a ideia da relação com a mordomia, com o mordomo, é bem interessante. Talvez você que tenha minha faixa etária, ou até um pouco mais velho, certamente deve ter assistido algum filme do Batman. Se você já assistiu, você sabe que tem um personagem chamado Alfred. O Alfred é um mordomo. O Batman é uma pessoa muito rica, né? O personagem lá principal. E aquele homem a qual está servindo ao Batman tem uma tremenda fidelidade, um tremendo cuidado com as coisas a qual aquele senhor, que no caso é o personagem, né, que coloca aquela roupa do Batman, que age como Batman, ele faz. Tudo aquilo acontece por causa também do trabalho que ocorre daquele mordomo, a qual cuida de coisas que não é dele, mas age com carinho, com amor, com respeito e com esmero. É uma boa relação, um bom exemplo. Lógico, guardadas as devidas proporções. Estamos falando aqui de mensagens de cunho espiritual e de responsabilidades muito maiores do que o mordomo de uma casa, de uma mansão e assim por diante. Mas estes elementos, estes princípios, podemos identificar em um mordomo fiel e um mordomo prudente, no contexto, vamos dizer, cultural ou comum em nossa sociedade, e deve-se levar isso como um exemplo a ser perseguido de forma muito mais profunda no aspecto para com Deus. Ele é o nosso Senhor. É a Ele a quem devemos servir. É a Ele a qual devemos empregar os nossos esforços com tudo aquilo que Ele tem nos colocado à disposição para a glória do próprio Deus. Temos aqui em nossa lição bíblica um elemento que é mencionado sobre as listas de dons na Bíblia. A lição bíblica apresenta algumas outras listas que faz menção a alguns outros dons. Eu quero dar destaque aqui e coloquei as que são consideradas geralmente pelos teólogos, se não colocam 5 ou 4 listas, as 4 principais listas de dons na Bíblia. Eu não vou ler os versículos em si, pois já foram tratados com as devidas explicações em aulas anteriores. Contudo, para uma lição de fechamento, para você considerar, relembrar, coloco esse material aqui à disposição para você novamente, como também você pode levar isso para a sua sala de escola bíblica dominical. Inclusive, recomendo isso fortemente, pois é um fechamento, é uma espécie também de revisão dos principais elementos, das principais contribuições que precisamos considerar ao longo de nossa caminhada cristã. Temos aqui a lista em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, Romanos capítulo 12, do versículo 6 a 8, e Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, essas listas aqui vão contribuir para a percepção de quais são os dons, ou os principais dons constantes na vida da igreja. No tópico 1 de nossa lição bíblica, no subitem 2, fala sobre a amplitude dos dons espirituais e ministeriais. E o comentarista, o pastor Arinaldo Renovato, colocou lá um texto, uma pequena frase, mas que sintetiza muito bem, e aqui eu coloquei na íntegra, para que você possa acompanhar. Abre aspas. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais, nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. E isso é imprescindível você compreender.
pois existe em alguns ambientes um aspecto de colocar-se superior aos outros, de pensar que eu tenho o poder, eu sei o que é correto, eu determino o que é adequado, a minha igreja está correta e as demais estão erradas. E não é assim que funciona. A manifesta, multiforme sabedoria de Deus é sim percebida, é sim captada nas mais diversas comunidades de fé, sejam elas no próprio país, como o caso do Brasil, por mais que existam elementos culturais e um aspecto geográfico bem significativo de distâncias, de regionalidades, Deus considera esses elementos. A percepção do Nordeste para o Sudeste, para o Sul do país, pode ser uma, bem diferente daquela que acontece em relação ao Norte, e assim por diante. Perceba então que, e isso eu estou falando no nível de Brasil, estou nem colocando outros países. Se eu colocar outros países, talvez vá se criar ainda mais confusão na cabeça de alguns que não percebem essa multiforme atuação de Deus nos mais diversos contextos e culturas mundo afora. Na lição bíblica é apresentada uma tabela em que consta uma síntese dos dons espirituais e ministeriais e o desdobramento deles, inclusive com as lições bíblicas, com os subtemas analisados. Dons de revelação, dons de poder, dons de expressão e inclusive os próprios dons ministeriais, que foi a parte final aqui que estudamos ao longo desse trimestre. Quanto aos dons de revelação, analisamos, estudamos em específico e tem várias aulas. E caso você perdeu, queira ter um entendimento, algumas já com muitos subsídios, muitos materiais de apoio para a sua aula, constam na descrição deste vídeo uma playlist com todas as 13 lições bíblicas. Portanto, você pode maratonar essa playlist caso você não tenha acompanhado, descobriu o canal há pouco, ou se você perdeu alguma lição específica, tem a oportunidade de fazer esse fechamento com o melhor material possível, tá certo? Dons de revelação, estudamos, analisamos sobre palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espíritos. Dons de poder, dom da fé, dons de curar e operação de maravilhas. Dons de expressão ou elocução, dom de profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. E por último, os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores ou mestres. Tudo isso estudamos ao longo dessas últimas 12 lições e estamos encerrando hoje com a 13ª lição, fazendo esse apanhado. Uma coisa que eu quero deixar muito claro na sua cabeça, pelo se é possível isso, né, é que possamos perceber que esses dons, por mais que eles sejam separados, distintos, eles se relacionam, eles conversam entre si. E o Rodman Williams ele apresenta um aspecto bem interessante, não com essa imagem, com esse gráfico que você está vendo agora, mas sim ele apresenta isso por meio de argumentos. E com base nisso, eu criei essa imagem que eu acho que ela ilustra muito bem. A palavra de sabedoria e palavra de conhecimento são materiais primários, bases, que vão permear e vão fortificar, inclusive até de certa forma criar fé ou aumentar a fé. E esses elementos que são dons de Deus se relacionam com a fé? Perfeito. E essa fé em ação, essa fé que a pessoa passa, inclusive até alguns, o próprio dom da fé, ou seja, diferente da fé, inclusive diferente da fé espiritual, mas esse próprio dom da fé, que é um elemento importante que estudamos, pode também ter uma relação com outras operações, as operações de maravilhas, como também os dons de curar. Perceba que essa percepção da operação de maravilhas e do dom de curar só é possível para alguns em virtude de conhecer a mensagem do Evangelho. Ao conhecer alguém que pregou, que muitas vezes tem o quê? Tem exatamente o dom da palavra de sabedoria ou a palavra de conhecimento. E isso animou aquela pessoa a ter fé, inclusive fé no sobrenatural, a fé em milagres sobrenaturais. Até porque sobre milagre, na verdade, não vai ser natural, vai ser sobrenatural, obviamente. Bem como também a própria manifestação de cura que Deus pode fazer em meio ao seu povo, em específico uma pessoa, obviamente. Uma outra questão que devemos considerar é qual o propósito dos dons de Efésios capítulo 4, versículo 11. No versículo 12 é exposta a motivação, o propósito desses dons. Diz assim: e querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto,
esse aperfeiçoamento vai servir para o quê? Edificar o corpo de Cristo. Perceba essa ilustração aqui andando. Os dons servem para quê? Para equipar os santos. Perfeito. Isso permite que os santos façam o quê? Possam servir com suas obras. E vai permitir o quê? Qual vai ser o efeito prático, o efeito final? O corpo, enfim, vai ser o quê? Edificado. Portanto, o aperfeiçoamento vai permitir uma melhor obra, um melhor desenvolvimento do serviço cristão que vai edificar todos naquela comunidade, todos naquela região. Dadas essas informações, podemos aqui já caminhar para um elemento muito importante. E aí, se você quiser anotar, quiser colocar e ponderar até outros elementos que não foram mencionados aqui, mas você quer fazer menção a eles, o comentário aqui no YouTube é um ótimo espaço para que você possa colocar a sua contribuição. E aí, se for acessando este vídeo posteriormente, vão poder fazer aí, verificar o que você tem escrito e, eventualmente, até servir como subsídio para elas também na aula da Escola Bíblica Dominical. Olha só o que podemos extrair ao longo dessas 3 lições. Primeira delas, os dons espirituais são atuais. A ideia de cessacionismo quanto aos dons espirituais é, na minha concepção, em muitos momentos, uma forçação de barra no texto bíblico. Portanto, e as evidências que ocorreram ao longo da história, inclusive do Antigo Testamento, de manifestações dos dons espirituais, bem como também no Novo, tudo indica que isso há sim uma continuidade. E aí, inclusive, esse é um aspecto do Antigo Testamento, que foi uma conversa que eu tive com o pastor Clayton. Chegamos aí também a tratar sobre essa questão, que ele é o comentarista, inclusive, do próximo trimestre das lições bíblicas adultos da CPAD. Portanto, fica, inclusive, mais uma vez aí a recomendação para você aproveitar essa entrevista, esse conteúdo que ficou muito legal. Bem, os dons devem ser usados com decência e ordem. Sim, tem critério para o uso dos dons. Eu não posso utilizar de forma arbitrária, de qualquer maneira, fazer um exibicionismo daquilo que Deus tem entregado. Deus concede a quem Ele quiser. Essa é uma evidência muito interessante, pois alguns não têm acesso a esses dons porque não creem. E alguns dos que creem não vão receber. Mas não é porque não crê, é porque não é da vontade de Deus aquele respectivo dom ou aquele conjunto de dons para aquela pessoa. Portanto, temos também que compreender isso. Não apenas pensar que tudo está ao nosso alcance, tudo é pelo nosso meio, tá certo? Outro elemento importante é que os dons são para a igreja e não para fins pessoais. Lógico, a ideia dos dons é para que você possa servir. E servir a quem? Servir aos outros, não a si mesmo. Obviamente, você vai estar servindo a si mesmo nessa prática do uso adequado dos dons. Outra questão também que devemos considerar é que podemos pedir a Deus e manifestar o nosso interesse em relação aos dons. E isso não quer dizer que Deus é obrigado a dar os dons, mas eu posso sim apresentar a Ele, eu posso sim direcionar uma solicitação nesse sentido. Inclusive dizer qual um dom específico que eu acho que seria interessante ou que eu acho que é útil para a minha comunidade. Outra questão também que devemos considerar é que os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser utilizados na questão de elitizar o crente, para demonstrar que existem crentes, super crentes, pessoas com maior poder e influência. Isso aí é um aspecto muito negativo que devemos aí desconsiderar também. Bem, os dons servem para edificar a vida do outro irmão em Cristo. Exatamente essa ideia. O meu dom é para servir a você. O meu dom é para servir ao próximo. O seu dom é para servir ao seu próximo. O seu dom é para servir a sua igreja, a sua comunidade. E, por último, dos elementos que eu estou apresentando, não são exatamente só esses, eu sei que sempre tem mais, mas eu criei aqui uma espécie de hierarquia e enquadrei esses como os principais. E quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. E por que essa pontuação quanto ao amor? É exatamente a relação que os dons espirituais possuem com o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, se é que eu pudesse resumir em um único elemento, seria amor. A relação do adequado uso dos dons espirituais passa pela ideia de uma visão correta, de uma integridade e da existência do fruto do Espírito na vida da pessoa. Pois se não existir isso, pode até talvez eventualmente existir alguma manifestação que é, obviamente, proveniente do dom, mas que a
utilidade dela pode estar sendo muito limitada ou pode não estar sendo feita com amor. E isso passa a ser um problema para aquela pessoa que está ministrando. A pessoa que está recebendo, eventualmente, nem sequer vai sofrer algum dano, algum problema quanto a isso. Mas quem está ministrando está incorrendo aí em uma falha e deveria reconsiderar isso rapidamente. Bem, imagino que essa lição tenha sido bastante útil para você. Se você concorda, você achou interessante as questões apresentadas, esse fechamento desse trimestre, recomendo que você se inscreva no canal e ative o sininho, a opção todas as notificações. Assim você fica sabendo toda vez que eu posto um material novo aqui no canal. Um elemento também importante que eu quero deixar claro para você é que todo sábado às 21 horas temos nosso chat de voz no Telegram. Para participar é o link na descrição do vídeo, ou seja, você pode acessar os slides e pode acessar esse canal e participar conosco. O conteúdo é gratuito, você não paga nada para entrar no grupo, não paga nada para falar, você doa o seu tempo e benefício dos seus alunos, do seu aprendizado e você compartilha conosco também suas experiências, suas questões, juntamente sempre com um convidado especial. Também falo para você que se você quiser se aprofundar sobre o próximo trimestre, tive uma conversa com o comentarista da lição bíblica do próximo trimestre, o pastor Clayton Pomerim. Se você quer ter acesso a questões mais profundas ou discussões que vão certamente aparecer em salas de escola dominical, recomendo fortemente que você assista esse vídeo. O acesso a este vídeo vai ficar na descrição do vídeo, bem como também vai aparecer aqui na tela para você neste local. Aqui você vai poder acessar este vídeo e assistir ele com o tempo que for necessário para uma devida apropriação desse conteúdo. Além, obviamente, de vídeos complementares. Mas aproveite este vídeo aqui, certamente ficou muito bom. Aguardo você na nossa próxima aula, no nosso próximo trimestre. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau!